Vocês estão vendo a tela? Tá aparecendo sim. Beleza. Obrigada. É, Então, hoje a gente vai falar um pouco de geologia. Se for para falar tudo, eu acho que não. Acho que vai acabar confundindo um pouco vocês. E não é o objetivo do Enem também, né? No Enem ele cobra coisas mais gerais. Então, falar basicamente o que normalmente cai nas provas e tem caído nos últimos anos. Para começar, falar um pouco da estrutura interna da Terra. Essa figura, ela representa como se a gente pegasse o globo terrestre e a gente cortasse ela no meio, né? Como se fosse uma laranja. E aí aqui a gente vai ter as camadas. A crosta, que é onde a gente está agora, né? Que é a parte mais superficial, que é como se fosse a casca da laranja. Por dentro, a gente vai ter o manto, que é dividido em duas partes também, o manto superior e o manto inferior. E o núcleo, que também é dividido em duas partes, o núcleo externo e o interno. Para o Enem, a gente não precisa saber especificamente a composição, nada específico de cada uma dessas camadas. A gente vai acabar trabalhando a crosta e o manto, basicamente. Essas camadas a gente estuda em agrupamentos, né? Que é a litosfera, que ela envolve a crosta e parte do manto superior, a astenosfera, que pega a parte do manto superior também, a mesosfera, que pega o resto do manto, e a endosfera, que pega os dois núcleos. E na aula a gente vai estudar basicamente a litosfera e a astenosfera, que é praticamente o que mais é a única coisa que cai no Enem, assim, mais específico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também perguntar, tanto pelo chat quanto pelo microfone. E vamos lá, então. Agentes endógenos. No ensino médio, a gente acaba estudando os agentes endógenos e os exógenos. Na aula de hoje, a gente vai ver só os endógenos, e na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre geomorfologia e, consequentemente, vai falar dos exógenos. Então, o primeiro agente endógeno que a gente tem são as placas tectônicas. Elas são divididas em 12 grandes grupos, né, que são essas 12 grandes placas, e que aparece aqui na imagem. E elas são de três tipos: limites divergentes, convergentes e transformantes. A gente vai ver cada um detalhadamente. O primeiro que a gente tem são os limites divergentes, que é onde ocorre a separação das placas, né? A palavra divergente, ela significa diferente, então, sentidos opostos, que é o que a gente vai ter aqui. E aí a gente vai ter a formação de dorsais, a gente vai ter formação de nova crosta e formação de rifts. E como que isso funciona? Aqui a gente tem a dorsal mesoatlântica, que fica no Oceano Atlântico. E aqui a gente consegue ver na figura a separação de duas placas. Aqui no caso a gente tem a eurasiana e a norte-americana. Quando ocorre essa separação, vocês podem ver aqui que tem essa parte mais amarelada, né, que é a astenosfera, e aqui a gente tem a litosfera no caso. As placas elas compõem a litosfera e a parte de baixo é a astenosfera. E o que acontece? Quando ocorre esse movimento de separação das placas, o material que está embaixo, ele é mais plástico, né? Ele está na atmosfera um pouco. Ele não chega a ser líquido, mas ele tem uma composição um pouco menos sólida por conta da temperatura. Porque quanto mais a gente entra no globo terrestre, quanto mais próximo do núcleo que a gente se aproxima, mais quente vai ficando. Então, esse material, a gente considera ele como plástico, até pela composição que ele tem, né? As rochas que ele tem. Não precisa saber também quais são essas rochas, mas é saber que esse material ele é mais plástico mesmo.
E ele, quando ocorre essa separação das placas, ele ascende, ele sobe na superfície. E com isso, ele vai formar uma cadeia de montanhas no fundo do oceano. E elas são as dorsais. E no caso daqui dessa imagem, a mais famosa que a gente normalmente estuda é a dorsal mesoatlântica. Outra consequência também, né, dessa separação dessa placa é que ela vai formando um novo assoalho oceânico. Por muito tempo, cientistas acreditaram que a Terra estava em expansão por conta dessa separação e por conta dessa formação da nova crosta, mas mais para frente a gente vai ver que não ocorre essa expansão, mas existe sim a formação de nova crosta por conta dessa separação. Porque quando esse material ele sobe na superfície por conta da diferença de temperatura, como aqui é bem mais frio que no interior da Terra, quando esse material ele acende, ele solidifica. Então, por conta disso, né, essa formação de cadeias de montanha, que são essas dorsais, e na nova crosta. Aqui a gente tem um rift, que é quando ocorre, né, essa separação, por exemplo, aqui a gente está vendo o que acontece no continente, acaba formando esses rifts mesmo, né, esses espaços, né, entre as terras, entre a superfície terrestre. Aqui no caso dessa foto é na Islândia, essa foto aqui. Aí a gente tem os limites convergentes. Aí o que acontece? Enquanto o movimento divergente ele está criando a nova crosta, o movimento convergente ele vai reciclar a crosta, as placas. Ou seja, se de um lado a gente está tendo formação, do outro a gente vai estar tendo a reciclagem. Ou seja, é quando ocorre a subducção de uma das placas de volta para a astenosfera. Então ela deixa de compor a litosfera e retorna à astenosfera. E como que isso acontece? Quando a gente tem duas placas se encontrando, elas passam a tentar competir pelo mesmo lugar, né? E como a gente sabe, dois lugares não ocupam o mesmo espaço. Então, por isso, uma dessas placas ela vai ter que ceder espaço para outra. E isso vai acontecer quando uma placa ela desce. Normalmente, normalmente não, né? A placa menos densa, a placa mais densa, mais pesada, ela sempre vai descer. E aí a gente tem os tipos de convergência. A primeira, que ocorre entre uma placa continental e uma placa oceânica. E nesse caso, a oceânica, ela sempre vai sofrer a subducção, ela é mais densa. E aí a gente vai ter a formação de algumas feições. Que no caso, aqui a gente vai ter uma fossa oceânica, né? Porque quando vai ocorrendo esse encontro, acaba descendo um pouco, né, o relevo e acaba formando uma fossa. Como uma placa vai subir, vai descer sobre a outra, vai acontecer uma elevação do relevo também no litoral, né? Vai formar cordilheiras, são relevos bem altos, né? São os relevos mais altos que a gente tem no globo. E a gente também vai ter a formação de um arco vulcânico. Existe toda uma explicação para essa formação. É um pouco complexo, então eu acho que não convém falar aqui porque vai confundir vocês e não é cobrado. Mas basicamente, quando a gente tem essa reciclagem da rocha, parte desse material rochoso ele encontra cavidades magmáticas. E aí vai ocorrer a ascensão, né? Vai subir esse material e vai formar esses arcos vulcânicos. Então, nesse primeiro tipo de convergência, a gente, no continental oceânico, então, a gente vai ter uma fossa, uma cordilheira e um arco vulcânico. Aqui no caso de exemplo, né, a Cordilheira dos Andes, que fica localizada no Chile, que é essa parte aqui da imagem mais marrom, né, mais bege,
que aqui é uma imagem de satélite, né? Então, lembrando que quando a gente tem essa cor mais marrom, ela representa, uma das suas representações são relevos altos, né, de grande altitude. E aqui do lado eu coloquei a imagem, né, do encontro das placas. Aqui é a placa de Nazca e a placa sul-americana, no caso. Então, elas estão se encontrando. A placa de Nazca, ela está descendo e formando a cordilheira aqui. Aqui na borda aqui do litoral, a gente vai ter a fossa e também vai ter o arco vulcânico. Não necessariamente ele precisa ser ativo, mas ele vai existir. O segundo tipo de convergência é a continental-continental, que é quando duas placas continentais elas se encontram. Nesse caso, a gente não vai ter vulcanismo intenso, vai ser muito baixo o índice em relação, quando a gente compara com o encontro de uma placa oceânica com a continental, é muito maior do que quando duas placas continentais se encontram. Então, vai ter um vulcanismo muito menor. E intenso metamorfismo, né? A gente vai ver mais pra frente rochas metamórficas. E aqui, no exemplo, eu coloquei o Himalaia, né? Que vai formar também grandes relevos. Toda vez que a gente tiver esse encontro de placas e tiver uma placa continental envolvida, a gente sempre vai ter a formação de um relevo muito alto, que a gente chama de dobramento moderno, que eu vou mostrar mais pra frente também, mas é o nome que a gente usa para se referir a esses relevos de grande altitude. Aqui, né, o Himalaia, ele fica aqui no norte da Índia, sul da China, e coloquei aqui embaixo também, né, as placas que se encontram, a placa euroasiática e a placa indiana. E o último tipo de convergência que a gente tem é a oceânico-oceânica. Então, no caso, né, duas placas oceânicas se encontrando. Nesse caso, eu tinha dito, né, que a oceânica ela sempre vai sofrer subducção, mas aí no caso a placa mais densa, mais fria, ela desce, que é o mesmo caso da quando a gente tem duas placas continentais se encontrando. A gente vai ter a formação de uma fossa também, sempre que a gente tiver essa convergência envolvendo uma placa oceânica, a gente sempre vai ter essa formação de uma fossa. E outra característica é que a gente vai ter a formação de ilhas vulcânicas. É o mesmo princípio, essas rochas que elas estão sendo recicladas, elas vão atingir uma cavidade magmática e vai ocorrer essa formação de arcos vulcânicos e de ilhas vulcânicas. Aqui, como exemplo, eu coloquei a ilha Java, que fica na Indonésia. Ela é essa parte aqui, né? Essa ilhazinha aqui, né? E agora, por último, os limites transformantes. Diferente das outras placas que a gente tem ou a formação ou a destruição de placas, esse tipo de limite, ele não vai nem destruir, nem gerar novas placas, nova litosfera. Ela ocorre quando a gente tem um deslocamento vertical entre as placas. No caso aqui, lateral, né? Não vertical, pode ser horizontal também, mas quando a gente tem esse deslocamento lateral. E elas formam na superfície falhas, né? Uma falha mais famosa que a gente tem, né? Que é a falha de San André, na Califórnia. Vai formar essas feições. E como que ocorre esse movimento das placas, no caso? A gente vai ter um material mais frio, a gente vai ter um movimento de convecção, que é o mesmo princípio, né? Acho que todo professor fala isso, é o mesmo princípio de uma panela com água fervendo. A água, o material mais quente, ele sobe porque ele é menos denso, e o material mais frio, no caso, que vai atingir, né? O quente está subindo. E ele está mais quente do que o que estava em cima. Então, o que está em cima agora, em tese, é o frio. E ele é mais denso, então ele desce. E aí a gente tem esse ciclo. E aí o que que acontece? Esses movimentos circulares que vão ocorrer no manto, na astenosfera, vão fazer com que
a litosfera, né, com que as placas, elas vão se deslocando. E aí, aqui no caso, a gente poderia aqui identificar um, um movimento divergente, que vai ter a separação das placas. E aí, esse material aqui, esse movimento de convecção, ele vai arrastar esse material até atingir, até chegar um momento que vai encontrar com uma placa com o mesmo, com sentido oposto, né? Que vai vir de encontro, que vai fazer com que essa, essa litosfera, ela sofra subducção. E aí ela volta para o ciclo aqui e volta para convecção. Que é, no caso aqui que eu falei da reciclagem, é isso que acontece. Ela vai descer e ela vai voltar para esse ciclo. Então, é basicamente essa a ideia das placas tectônicas. Aqui eu coloquei para a gente poder fazer uma análise, principalmente das placas convergentes, de limite convergente. Aqui está a Cordilheira dos Andes. Quando a gente encontra esse tipo de mapa, que a gente consegue ver as altitudes, a gente consegue identificar, por exemplo, que aqui tem um limite de placa convergente, porque é um relevo muito alto. Aqui, no caso, a gente tem o Himalaia também, né? E vão ter outras cadeias montanhosas, cordilheiras, pelo globo, que a gente também consegue identificar que tem um encontro de placas. E nem sempre que a gente tiver esses relevos mais altos, significa que a gente tem encontro de placas. Existem outros motivos também, né, para a gente ter um relevo alto, por exemplo, aqui na Antártida. Não tem um tectonismo ativo, é muito ativo aqui. Mas é alto, mas a gente tem que lembrar que aqui, por exemplo, tem as geleiras, né, que são bem altas também. Então, mas só para ter uma ideia, que se, por exemplo, alguém me dá essa imagem aqui da América do Sul e pergunta, por exemplo, como que a Cordilheira dos Andes foi formada, por essa imagem de ver que ela é mais alta que o resto do relevo aqui da América do Sul, a gente consegue deduzir que é um encontro de placas, que é um movimento convergente. E aí vem a teoria da deriva continental, né? Que é a teoria que diz que um dia todos os continentes que a gente conhece foram unidos, né? Como está na imagem agora, né? No GIF. E por que que essa teoria existe? A gente tem algumas evidências, eu coloquei duas aqui principais, que é importante saber, que é a evidência geomorfológica, que no caso é sobre a América do Sul e a África, que eles têm um contorno semelhante, como se fosse um quebra-cabeça. Então, quando a gente analisa é, essa, essa, esse contorno da costa leste da América do Sul e da costa oeste da África, a gente vê que tem um encaixe. Então, essa é a primeira evidência. Tem outras regiões também que tem esse encaixe, mas essa foi a que trouxe em questão essa teoria, porque é muito parecido, né, o contorno. E a evidência paleontológica. Quando pega na geologia, na paleontologia também, mais especificamente, a gente consegue identificar espécies de animais, de plantas também, que são muito semelhantes na distribuição. Por exemplo, aqui na América do Sul e aqui na África. A gente tem, por exemplo, essa espécie que foi encontrada em ambas as regiões. E essa teoria, ela no caso diria que esses continentes estavam juntos justamente por conta desse deslocamento dessas espécies. Porque não faria sentido eu ter uma espécie na América do Sul e ela conseguir, por exemplo, atravessar o oceano e chegar à África, por exemplo. Então, por conta disso, por conta dessas distribuições, essas faixas, né, que a gente consegue encontrar de semelhança, que a gente tem essa evidência também. E aqui a gente tem, né, o processo de separação, né, desse grande continente que existiu há milhões de anos.
aqui no caso, né, a Pangeia, que seria esse conglomerado, essa união de todos os continentes. E aí as etapas de separação, né? Aqui a gente tem no período Permiano a Pangeia, aí depois o Triássico, que começa a separar já um pouco, separa aqui, né, a América, a América do Norte, que ela começa a se desgrudar, a África aqui da Europa também, o Jurássico, que também já está mais separado, o Cretáceo e o Quaternário. No Enem nunca caiu especificamente cada erazinha dessa. Tipo, por isso eu não coloquei aqui para explicar também. Normalmente eles dão uma imagem e perguntam, por exemplo, essa imagem ela já caiu no Enem. E no caso, a questão perguntava quando surgiu a dorsal mesoatlântica. E aí, o que é importante saber? Por exemplo, numa questão dessa, saber identificar os continentes, né, mais ou menos, pelo menos, e onde se encontram os oceanos, né? Saber, por exemplo, que aqui está o Oceano Atlântico, que a partir do Cretáceo a gente começa a ter o Oceano Atlântico e aqui vai aparecer a dorsal, né? A gente está vendo aqui o contorno. Então, de placas tectônicas é basicamente isso. E aí a gente vai ter as principais estruturas geológicas. A primeira delas são os dobramentos modernos, como eu falei, né? São as grandes cordilheiras, as cadeias de montanhas altas. Elas são as formações mais recentes que a gente tem na, na, na- no globo. E isso porque elas estão em uma área de intensa atividade tectônica, intensa atividade sísmica. Então, sempre vai estar ocorrendo ali essa formação, porque a atividade sísmica ela é constante. Não necessariamente, não é um processo rápido, né? Obviamente. E por isso não é visível, assim, a gente vê essa atividade constante. Mas até porque tem a erosão também, né? Que a gente vai ver na próxima aula, mas processo de desgaste. Então, nesses dobramentos modernos, a gente vai ter a erosão, ela não vai conseguir suprir a, essa formação de relevo. Então, por isso essas formações são altas. Elas são as mais altas, né? Diferentemente, por exemplo, se pegar um escudo cristalino, que a gente vai ver mais para frente, que não tem essa atividade sísmica, então por isso são mais baixas. Aqui, como exemplo, eu coloquei a Cordilheira dos Andes, né, que a gente viu, e o Himalaia também. Aí aqui, os escudos cristalinos, né, que eu tinha falado. Pode ser chamado de escudos cristalinos, escudos antigos ou maciços cristalinos. São muitos nomes, mas também não é muito teórico, né? A prova do Enem. Ela sempre dá uma dica, sempre dá um texto que ajuda. Mas aqui no caso a gente vai ter essas feições que são antigas, por conta disso, porque provavelmente em algum momento do passado, há muitos milhões de anos, ocorreu essa formação, ocorreu elevação de um relevo alto, mas com o decorrer dos anos, esses relevos elas se localizaram distantes desses limites de placas. Então, essa atividade sísmica ela é muito baixa hoje. E a erosão ela consegue ser maior do que a formação do relevo. E por isso elas são mais baixas, são mais desgastadas. Nessas feições também, normalmente a gente consegue encontrar muitos minerais nas rochas. As bacias sedimentares. Aqui, só para dar um exemplo, a gente poderia falar, por exemplo, de Planalto, e feições não tão altas também. Vou deixar como exemplo o Planalto, mas também tem outros tipos de formação. As bacias sedimentares. Eu coloquei aqui que elas formam as planícies fluviais, costeiras e lacustres. Isso, no caso, seria porque essas planícies elas são formadas
devido à água, né, no caso aqui do fluvial seria o rio, o costeiro, o mar, e lacustre os lagos, essa água, ela carrega sedimentos, então ela vai formando essas planícies. A composição delas é composta por sedimentos, e cada camadinha pode ter um tipo de sedimento diferente. E quanto mais superficial essa camada for, quanto mais no topo ela tiver, mais recente ela é. Porque a ideia das bacias sedimentares é que ocorre, por exemplo, a gente tem aqui na frente, né, essa imagem. A gente tem escudos cristalinos do problemas modernos, então a gente vai ter aqui o desgaste desse relevo e o transporte, por exemplo, de grãos de areia, de pedras, pelo vento, pela água, e o depósito delas e eventual sedimentação. Então, essas bacias sedimentares elas são formadas a partir dessa sedimentação mesmo. E nessas camadas também, nas camadas mais antigas, a gente consegue encontrar fósseis de animais, vegetais, a gente consegue encontrar jazidas de carvão, petróleo e gás natural. E por último, as planícies abissais, que são essas planícies aqui no fundo do oceano mesmo. Não tem muito o que falar, é só para saber mesmo o que é uma planície abissal. Aqui eu trouxe esse mapa do Brasil para mostrar para vocês que o Brasil ele não tem grandes montanhas, não tem grandes cordilheiras, não tem essas feições de alta altitude. E por que que isso acontece, né? Eu trouxe essa imagem aqui para a gente ver. O Brasil ele está localizado no centro de uma placa, né? Que é a placa sul-americana, onde a atividade sísmica é muito baixa. Então, isso justifica a não formação de altos relevos. Então, basicamente, a gente vai ter bacias sedimentares e escudos cristalinos. A gente vai falar mais especificamente delas na aula de geomorfologia, né? A próxima. E aí, essa imagem, né, que eu tinha trazido para vocês, já tinha mostrado. Só para complementar, para a gente ver aqui, né, essa imagem, ela tem uma régua aqui embaixo, né, uma régua temporal. Só para a gente analisar como os dobramentos modernos são mais recentes, né, 65 milhões de anos, e os escudos cristalinos são os mais antigos, né, 4,5 bilhões de anos. Então, é bem diferente a idade desses dois tipos de feições. Segundo agente endógeno que a gente tem é o vulcanismo, né? Ele está ligado com a tectônica, né? De certa forma. O vulcanismo ele ocorre quando há extravasamento do magma em forma de lava. Então, lembrando que enquanto esse material, essa lava ainda está no interno da Terra, ela é chamada de magma. E aí, quando ela chega à superfície, ela extravasa, aí a gente passa a chamá-la de lava. Geralmente se localizam nos limites de placas, mas, por exemplo, a gente viu que o encontro de placas, né, o movimento convergente, ela forma arcos vulcânicos. Mas não vai ser só isso que vai formar um vulcano, né? Existem outros motivos para a formação deles, que não convém nesse momento, porque não é importante para o vestibular. Mas é legal saber que existem outros motivos para essa formação. Embora cause muita destruição, também contribui para a formação de relevo, como a gente viu a Ilha Javá, né, que é uma ilha vulcânica. Então, a gente vai ter muitas ilhas vulcânicas. Então, tem esse contrapeso, né? Mas, obviamente, que o vulcanismo ele causa muitas consequências negativas, né, muitas mortes. E existe um bom motivo, né, para muitas pessoas estarem ainda arriscando suas vidas morando próximas a vulcões ativos, que no caso são as terras férteis que esse magma, que essa lava, ela gera pra gente na superfície. Então, é legal também saber disso, que áreas próximas de vulcões, de atividades vulcânicas, elas vão gerar terras muito férteis para a agricultura.
Os terremotos, que a gente também pode chamar de abalo sísmico, origina de choque entre placas, ou seja, vai ocorrer em maior proporção em áreas que estão próximas de limites, de placas. Então, por exemplo, no Brasil a gente não tem tanto terremoto, em comparação ao Japão, que tem encontro lá de 3, 4 placas. Então, só para ter essa ideia também. Ocorrem devido à liberação instantânea de energia oriunda do núcleo da Terra, né? Basicamente, assim, o núcleo, ele dita muita coisa que acontece na Terra, né? Ele libera muito calor, muita energia. Então, por isso, né, são os grandes motores dos terremotos. E embora não sejam totalmente previsíveis, a gente pode detectar onde vai ocorrer um terremoto, a gente pode detectar mais ou menos a escala dele a partir dos sismógrafos, né? Tem a escala Richter também, que mostra qual é a grandiosidade do fenômeno, né, do terremoto. Os tsunamis, por último, que tem as mais variadas causas possíveis, assim, tem muitas causas. Pode ocorrer por conta de atividade sísmica no oceano, pode ocorrer por erupções vulcânicas, por explosões submarinas, né, explosões nucleares, no caso, deslizamentos de massa, quedas de meteoritos e acontecimentos meteorológicos excepcionais, né, que ocorrem com pouca frequência, mas que podem ocorrer. Eles podem variar, assim, a detecção, saber vai acontecer um tsunami, por exemplo. Que a gente tem um epicentro, a gente consegue detectar, por exemplo, um ponto no meio do oceano que a gente sabe que vai acontecer um tsunami e vai atingir país A, B e C. Esse tsunami, dependendo da sua escala, da sua intensidade, ele pode demorar de horas a dias para atingir o litoral. Então, vai depender muito do tipo de tsunami, da sua magnitude mesmo. Então, e aí a gente tem também as velocidades, né, que variam entre 500 quilômetros por hora a 1.000 quilômetros por hora. Então, tipo, é muito rápido mesmo. Se a gente pega um carro na Dutra, a gente vê um carro passando na Dutra, tá, sei lá, numa rodovia, no caso, né? Eu não sei se vocês conhecem a Dutra. Mas pega um veículo passando numa rodovia, 200 quilômetros por hora, já é muito rápido. E agora vocês imaginam 1.000 quilômetros por hora, é uma coisa muito rápida mesmo. Então, por isso que causa muita destruição também, né? Porque não. E muitas mortes, porque muitas vezes a gente não consegue evitar, a gente não consegue fugir dele. Ciclo das rochas, agora para a gente encerrar. A gente estuda, né, três principais tipos de rocha, que são as sedimentares, as metamórficas e as magmáticas, que também podem ser chamadas de ígneas. A gente tem aqui o desenho, né, do ciclo das rochas. Pra gente, esse ciclo normalmente assusta muita gente odeia geografia por conta desse ciclo, mas a gente vai analisar por etapas. Vamos lá. Partindo aqui do magma, né, da astenosfera. A gente tem, a partir do magma, se a gente resfria esse magma, lembra que se a gente, por exemplo, se um vulcão ele entra em erupção e ele vai liberar a lava, né? Vai liberar, dependendo da escala, muita, pouca, enfim. Depois de um tempo, essa lava ela vai se solidificar, ela vai se transformar numa rocha, devido à temperatura da superfície da Terra, que é maior do que do interior. Então, quando a gente tem esse resfriamento do magma, a gente tem a rocha ígnea. Essa rocha ela pode ser extrusiva ou intrusiva, vou mostrar mais para frente para vocês, mas só para saber que quando a gente resfria o magma, a gente tem a formação da rocha ígnea, que a gente também pode chamar de magmática, que é mais fácil de lembrar, né? Mas é bom saber que ígnea é a mesma coisa. Então tá, a gente resfriou, a gente tem a rocha magmática, rocha ígnea. Se a gente fundir ela, a gente volta a ter
o magma. Então, essa é a primeira parte. Então, rocha ígnea, a gente já sabe que é o resfriamento do magma. E aí, o que acontece? A gente tem. Quando essa rocha ela está na superfície, ela passa por processos naturais, né? Que é o intemperismo químico, físico e biológico. Não vou entrar em detalhes, mas é basicamente o desgaste ou ação, né? Ação de fenômenos naturais nessa rocha. O vento, a água, o sol, micro-organismos que vão estar ali erodindo, transformando essa rocha. Aqui no caso a gente vai ter a erosão, ou seja, por exemplo, o vento está batendo ali, a água está batendo, está soltando grãozinhos da rocha, e então a gente teve esse intemperismo. Depois dele a gente vai ter um transporte, que pode ser também pela água, né? Que a gente viu a questão do rio, do mar, do lago, pode ser pelo vento, mas a gente vai ter esse transporte. E esse transporte, ele vai começar a se aglomerar em determinado local e vai fazer com que esses conglomerados eles se unam, formando camadas. Ou seja, a gente vai começar a ter a formação das rochas sedimentares. Então, ó, a gente já viu aqui, então, que o magma resfria e forma a rocha ígnea. A rocha ígnea, ela é erodida, ela sofre intemperismo, ela solta sedimentos, né? E vai formar as rochas sedimentares, com essa união, com esse acúmulo dos sedimentos. E aí, a gente tem o último tipo de rocha, que é a metamórfica. A metamórfica, ela pode ser formada tanto a partir da rocha ígnea quanto a partir da rocha sedimentar. A gente vê aqui, então, essas duas setas que indicam que está ocorrendo o aumento de pressão e temperatura. Então, basicamente, a rocha metamórfica, ela vai transformar sua composição química. Então, você vai ter um tipo de material aqui, a gente vai ter um material ígneo, e ele vai sofrer uma de pressão e temperatura, vai alterar sua composição. Então, vai ocorrer uma metamorfose, vai ocorrer uma transformação, que é justamente isso, né? Que é justamente a rocha metamórfica, o resultado. Ela mesma pode sofrer metamorfose também e formar outras rochas metamórficas. Então, o ciclo das rochas é basicamente esse. Aqui a gente também tem, né, a rocha metamórfica formando a rocha sedimentar, né, que também vai sofrer erosão, também vai sofrer intemperismo. Então, o ciclo das rochas é isso, basicamente. A gente vai ter a respiração do magma, rocha ígnea. Aí a gente tem a rocha ígnea e a rocha metamórfica, que vão sofrer intemperismo, soltar sedimentos. Esses sedimentos vão se acumular em determinado espaço e vão formar a rocha sedimentar. E a rocha sedimentar e a rocha ígnea, com o aumento de pressão e temperatura, vão se transformar, vão sofrer metamorfose e formar a rocha metamórfica. E essa rocha metamórfica, ela sofrendo fusão, ela vai formar um magma. E aí vai voltar todo o ciclo de novo. Então, o ciclo das rochas é basicamente esse. Para a gente ver, então, detalhadamente, né, cada rocha, cada tipo de rocha. A rocha sedimentar, então, né, que a gente viu que a partir de uma rocha pré-existente, que está sofrendo temperismo, que está soltando sedimentos, a gente vai ter o acúmulo e a formação dessa rocha. Né? É um processo demorado, é complexo esse processo, mas superficialmente, assim, vendo, a gente consegue fazer um bom vestibular do Enem tranquilo. Então, ela vai ser composta por sedimentos, né, por partes de rochas pré-existentes. E nessas rochas a gente vai conseguir encontrar fósseis de animais, vegetais, jazidas de carvão, petróleo, gás natural, como a gente viu, né, nas anteriormente. Esqueci a palavra, perdão. Planícies sedimentares. Em seguida, a gente vai ter as rochas ígneas, que a gente viu, né, que é a partir do resfriamento do magma.
E elas podem ser, como eu tinha dito, intrusivas ou extrusivas. Intrusiva é quando o material ele é formado ainda abaixo da superfície terrestre. E a gente também pode chamar ela de plutônica. E as extrusivas é quando ela é formada mais próxima à superfície, né, já na superfície, que no caso de um vulcão, por exemplo. E a gente vai chamar ela de vulcânicas, no caso, esse tipo de rocha extrusiva. A intrusiva, só para tentar encaixar melhor, ela não necessariamente para ela vir para a superfície, ela tem que passar por um vulcão. Ela pode ir subindo na crosta, né, na litosfera, no manto, pode ir subindo e pode ir solidificando, né, com essa diferença de temperatura, até o momento que ela pode atingir a superfície já resfriada totalmente. Então, no caso, né, essa rocha plutônica. E as rochas metamórficas, por último, que são, como eu disse, né, resultado de rochas pré-existentes, mas que tiveram suas propriedades físicas e químicas alteradas devido às altas temperaturas e elevada pressão. Então, a gente tem aqui, né, um exemplo de rocha metamórfica. Não precisa, não é necessário saber o nome, por exemplo, especificamente, o basalto é isso, o calcário. Para o Enem não precisa saber detalhadamente cada nominho, cada tipo de rocha especificamente. Saber esses três grandes grupos, saber as diferenças entre eles, saber como funciona cada processo de formação dessas rochas, já é mais que suficiente. Então é basicamente isso que eu tinha pensado para a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer? Deu para Eu não entender? tive nenhuma Eu não dúvida, eu tenho consegui entender dúvida, mas tudo. eu tenho uma curiosidade. Vou tentar Tipo, te responder. eu Vai. queria saber se em algum momento, com as passagens de tipo milhões de anos, toda montanha um dia vai virar um planalto. Então, boa pergunta. O que que acontece? Como a gente tem uma constante atividade sísmica, assim, é como se a todo momento tivesse formação desse relevo, formação dessas montanhas altas, por exemplo. Se a gente pegar a Cordilheira dos Andes, por exemplo, lá tem uma atividade sísmica constante. Então, constantemente, ela está sendo soerguida, constantemente. Então, seria impossível, nesse cenário, essa superfície sumir, por exemplo. Só que, se, por exemplo, se acontece alguma coisa, assim, um fenômeno extraordinário, que essa atividade sísmica ela cesse, ela parou. Aí sim, depois de milhões de anos, a gente poderia ter um relevo totalmente plano. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Mais algumas dúvidas? Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Eu consegui Beleza. entender bem a aula. Beleza, então. Aí, durante a semana, não sei se vocês estão nas monitorias, aí provavelmente vai ser mais trabalhado, exercícios com vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês podem procurar os monitores também. Ok. Muito obrigada, gente. Muito Obrigada a obrigado você. também. Eu agradeço pela aula. Boa Boa tarde. tarde. Muito obrigado de novo. Imagina. Boa semana para vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.